Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de maio, nós vamos meditar em Esdra, do capítulo 5 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos ver as exortações de Egeu e Zacarias. Ora, o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então, aqui nós estamos vendo profecia de Zacarias e de Ageu. E nós vamos ver a profecia propriamente dita deles, né, com detalhes, no livro que eles mesmos escreveram. Tanto Zacarias quanto Ageu são profetas menores. E nós vamos, quando chegarmos aos profetas menores, nós vamos ter um pouquinho mais desse conteúdo aqui. Então dispuseram, Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então, como mencionei, você vai ver esse relato lá no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. Você vai ver também em Zacarias, capítulo 1, capítulo 4, essas menções. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, que era governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para reedificarem esta casa e restaurarem estes muros? Restauração dos muros nós vamos ver em Neemias, que é aqui contemporâneo de Esdra. Enquanto Esdra vai falar sobre a reedificação do templo, da casa de Deus, Neemias vai falar da reconstrução dos muros. Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões de Judá, e de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e seus companheiros afarsaquitas, que estavam desse lado do rio, enviaram ao rei Dário, no qual lhes deram uma relação escrita de modo seguinte: ao rei Dário toda a paz. Seja notório ao rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grande pedras, madeiras, está pondo nas paredes as obras que vão fazendo com diligência e se adiantam nas suas mãos. Perguntamos aos anciões e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificarem esta casa e restaurarem os seus muros? Demais disto, lhe perguntamos também qual era o nome das pessoas que estavam envolvidas com aquela obra, E para declararmos que pudéssemos escrever o nome dos homens que são entre eles os chefes. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi construída, o qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas, depois os nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, e ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o Caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Então, estamos fazendo menção aqui de 2 Reis 25, 2 Crônicas 36, Jeremias, isso mesmo, profeta maior 52, Então, eu acho extraordinário quando nós estamos lendo a Bíblia e ver como ela é entrelaçada, Como nós podemos ver de uma forma tão harmoniosa o texto sagrado. E aí, mas depois, deles provocarem, porém, o rei Ciro,
que era rei da Babilônia, nos seus primeiros anos, deu ordem para que esta casa de Deus fosse edificada. Então, falamos dessa menção da ordem de Ciro, rei da Babilônia, lá em Esdra 1. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo e estava em Jerusalém, que os meteu lá no templo babilônico, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a uns homens cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E ele disse: toma esses utensílios e vai e leva-os ao templo em Jerusalém e faze-os reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que o busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então, o rei Dário deu ordem a uma busca e fez essa busca nos arquivos reais, onde a Babilônia guardava todos os documentos. E em Aquemetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, deixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve edificar-se para ser um lugar em que se ofereça sacrifícios. E os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. As despesas se fará pela casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo, que está em Jerusalém, leva-os para a Babilônia e serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio no seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da quem do Eufrates, Setar e Bozenai e os seus companheiros, os Asfarsaquitas, que estais para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não importunais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que a vez de fazer a esses anciões dos judeus para que reedifiquem a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, que se pague pontualmente, e as despesas desses homens seja pago com esses tributos, para que não se interrompa a obra. Também lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo que houver mister, novilhos, carneiros para os holocaustos do Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes, que estão lá em Jerusalém, para que ofereça o sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que ele levantado seja pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que se fez habitar ali, e o seu nome derribe a todos os reis e povos, que estendam a mão para alterar o decreto e para destruir a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda pontualidade. Que coisa mais linda, não é? E assim vai ser completado o templo. Então,
Tatenai, o governador da quem do Eufrates, mais Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara Dário. Os anciões dos judeus iam edificando, prosperando em virtude do que profetizara o profeta Ageu, Zacarias, filho de Ude. Edificaram a casa e a terminaram no segundo mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia, né? Então, como eu já falei, isso vai ser mencionado pelo profeta Ageu e pelo profeta Zacarias. Acabou-se a casa no terceiro do mês Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Que coisa mais linda, né? Deus, ele é poderoso. O coração do rei pertence a Deus, dos governantes. Isso mesmo, Deus move, ele é soberano sobre todas as coisas, não esqueça disso. E aí, nós vamos ver a dedicação ao templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, os restantes dos exilados, celebraram com regozijo a edificação da casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos. Olha só, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço da casa de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. E aí houve a celebração da Páscoa, conforme está determinado em Êxodo 12. Os que vieram do cativo, do cativeiro, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque o sacerdote e o levita se tinham que fazer a purificação, como fossem um só homem. Todos deveriam estar limpos, e aí mataram o cordeiro pascual e todos os que vieram do cativeiro para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmo. Assim, comemoraram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos os que, unindo-se a ele, havia reparado a imundícia dos gentios na terra, para buscarem ao Senhor, o Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmo por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudado o coração do rei da Síria em favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Que coisa mais maravilhosa, não é? E agora, no nosso último capítulo de hoje, Artaxerxes vai enviar Esdra a Jerusalém. Passado outras coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdra, filho de Seraías, filho de Azarias e filho de Ilquias, aí você percebe quão forte essas descendências, que são mencionados. E aí nós vamos ver que vai ser falado toda a descendência dele e até chegar filho de Arão, o sumo sacerdote. Esse Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, ele era versado, ou seja, intelectuado, pós-graduado, doutorado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a boa mão que o Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Olha quanto poder e autoridade estava sobre a vida de Esdra, Também subiram de Jerusalém alguns dos filhos de Israel, sacerdote, levita, cantores, porteiros, servidores do templo, Tudo isso no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chega a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei, pois o primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e o primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, Porque Esdra tinha disposto no seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E esta é a cópia da carta do rei Artaxerxes, que deu ao sacerdote Esdra
escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor Deus de Israel. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdra, escriba da lei dos Deus do céu. Paz perfeita. Olha que diplomacia. Gente, é uma riqueza, não é? E eu ainda fico pensando, tem gente que ainda não consegue ler a Bíblia, acha a Bíblia enfadonha. Gente, a Bíblia é uma riqueza extraordinária. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eu leio a Bíblia todos os anos, já foram vários anos lendo a Bíblia, e eu cada vez me admiro com detalhes tão preciosos que a gente tem na palavra de Deus, né? E eu tô feliz, porque você está caminhando comigo nesta leitura bíblica. E aí, ele diz, por mim se decreta que no meu reinado todo aquele povo de Israel e o seu sacerdote levita que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Olha que coisa linda, né? Porquanto és mandado da parte do rei dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão, para levares, olha, não era só ir não, levar prata, ouro, que o rei e os seus conselheiros espontaneamente oferecer ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem, assim a prata, o ouro, que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa do seu Deus, o qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, ofertas de manjares, libações, olha, todos os recursos que ele precisava estava lá. Os utensílios que foram dados a serviço da casa de Deus, restituiu tudo ao Deus de Jerusalém, né? E tudo que for necessário para a casa de Deus, que te convenha dar-lo-ás a casa da casa do tesouro do rei. Olha, essa, o que você precisar, estamos à disposição. Que coisa mais linda, não é? Deus pertence à prata e o ouro, não esqueça disso. Pois tudo quanto se ordenar segundo o mandado de Deus do céu, exatamente faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos, ou seja, olha o temor que havia no coração do rei em agradar a Deus, porque eles queriam a bênção de Deus, né? E não a casa dele sofrer maldição, né? E aí nós vamos ver, tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados, juízes que julguem o povo e tudo que está da além do Eufrates, e todos os que sabem a lei do teu Deus, e aos que não sabem, lhe faça saber. Essa era a ordem, né, dada a Esdras. Todo aquele que não observar a lei do Deus, do teu Deus, e a lei do rei, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou a confiscação de bens e prisão. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, e que atendeu a mim com misericórdia perante o rei e aos seus conselheiros, todos os príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa obra da mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, que ajuntei Israel, alguns chefes, para subirem comigo. E é esse texto que nós vamos meditar no nosso versículo do dia, tá? Maravilhoso hoje. Não perca essa porção também da palavra de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, queremos também, como o rei reconheceu o teu senhorio, como Esdras e todo o povo, também queremos reconhecer que tudo que temos, tudo que somos pertence a ti. E queremos sim, Senhor, que tudo isso glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.